todo empresário tem que ser assim. A gente precisa dessa vontade e dessa performance para fazer diferente. Eu relaciono muito isso ao crescimento da empresa. Se ele não cresce com o CPF dele, o CNPJ dificilmente cresce. Não é só a tecnologia que vai fazer tudo, né? Então a gente precisa de bons líderes. Esses modelos de dar uma participação, ele é desafiador. Eu acho que a maioria dos empresários, quando não abre a participação, é porque ele tem medo dessa pessoa passar ele. Então se ele tem medo de passar ele, é porque ele não poderia nem ser empreendedor. Essa é a realidade. Agora, quando você abre as participações, praticamente você vai liderar os seus sócios. Não existe milagre. As empresas que geram essas recuperações é porque erraram. E essa recuperação, pelo nosso sistema tributário atual, ele nos permite que a gente volte os últimos 5 anos. Isso é dinheiro em caixa. Muitas vezes o empresário não olha para isso. Olha quanto dinheiro na mesa essas empresas estão deixando. A reforma tributária não é uma reforma de tributos, ao meu olhar, mas é uma reforma de negócio. Uma reforma, muitas vezes, da estrutura. Que ela não mexe só com o tributo. E vai mudar o jogo de muitas empresas. Minimamente escute, minimamente olhe para esse cenário. A reforma tributária está aí. E se você não olhar para isso agora, pode ser que a tua empresa não exista a partir dos próximos anos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Avante Talks, o podcast do Avante Open Bank. Sou Luiz Fernando, host deste podcast e também CEO e fundador da Avante Open Bank. E como co-host estamos aqui hoje com William Catal. É isso aí, mais um episódio. Vamos que vamos. William Catal, head aqui também da Avante Open Bank. E com um convidado pra lá de especial, pessoal. E a expectativa hoje é levar muito conhecimento e um assunto muito importante para o seu negócio. Nosso intuito aqui é sempre levar eficiência, qual o ganho que o empresário pode ter. E eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar demais no seu negócio. Bom, vamos lá, vamos apresentar nosso convidado. Estamos aqui com o CEO da Larafy, é uma tax tech especializada em consultoria tributária e tecnologia para otimização fiscal. É contador, tributarista, empresários com mais de 20 anos de experiência nas áreas. O meu amigo, sócio no Class Club, Valdir de Lara Júnior. Cara, seja bem-vindo. Obrigado aí pelo seu tempo, pela participação. É um prazer recebê-lo aqui. Imagina, o prazer é uma honra estar aqui junto com você, Fernando, com o William também. Acho que isso nos fortalece, isso faz com que a gente cresça e aprenda cada vez mais. É uma honra. Com certeza. Obrigado pelo seu tempo. O Valdir também é um parceiro de negócios com a gente, tanto na Larafy e a gente com a Avante com eles. Então, assim, tem conteúdo rico para a gente trazer. E vai ser um papo muito, muito legal, tenho certeza, Valdir. Obrigado novamente pela sua presença. Maravilha, bora lá. Bom, para começar, queria que você desse um resumo, uma breve história aí, da onde que o Valdir veio, para onde que o Valdir chegou. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Valdir. Maravilha. Tem, como todo empresário na vida, passa pelos seus crescimentos, né? Mas eu tenho uma história bem peculiar. Até os 17 anos, eu era sambista. Eu tocava pagode. Essa é novidade pra mim. É uma loucura, né? Então, até os 17 anos, eu me dediquei muito. Adolescente, estar mais no mundo da fantasia. Só que eu tinha algo peculiar em mim, que eu treinava praticamente todos os dias, 5 horas por dia, né? Então, tocando percussão, abria show do Revelação, show do Exalta Samba. Então, eu tinha uma boa performance. E quando, na minha vida, o que despertou esse mundo empresarial, a responsabilidade, né, vem na nossa vida também, embora eu demorei um pouquinho com 17, mas foi, quando eu tive o nascimento do meu primeiro filho. Nasceu o meu primeiro filho, despertou aquela responsabilidade, eu virei a chave. Hoje eu tenho 4 maravilhosos filhos, né? Um eu ganhei de presente, que veio com a minha esposa atual, mas 3 foram os presentes que eu tive na vida ali, né? Que bênção, parabéns. Mas quando nasceu o primeiro filho, foi quando virou a chave, eu tirei toda aquela energia de treinamentos diários, de validação para o mundo tributário. Então, eu criei uma paixão para o mundo tributário, estudando todos os dias, muitas horas por dia. Até hoje estudo minimamente todos os dias, 1 hora, né? Olhando esse mundo tributário. Então, eu só troquei a chave do mundo do samba, do gosto, do treinamento, e virei a chave para o mundo tributário. Você já tinha constância, né? Isso você aprendeu. Já tinha constância, né? E aí, eu trabalhei como funcionário uns 3 anos da minha vida e tive minha primeira empresa. Legal.
E como que foi aí essa decisão para sair de funcionário, para montar a empresa? Como que isso apareceu na sua vida? Os frios na barriga são gigantescos, né? Então, como eu estava ali 3 anos já trabalhando como funcionário, é uma empresa que eu consegui crescer ela consideravelmente. Eu fiz minha primeira a faculdade lá, eu tenho 5 especializações na área tributária. Eu iniciei uma especialização na área tributária nesse escritório, então eu acabei alavancando, mas sem a sensação de ser empresário, mas como colaborador. E chegou um momento que eu decidi. Ali eu já estava com mais um filho, né? Então eu já tinha o João, hoje eu tenho o Derek, o João, a Joana, a Alicia, né? Então eu já estava com 2 nessa época. E decidi empreender. O frio na barriga gigantesco, meu pai sempre foi mais audacioso do que eu. E eu cheguei para ele e perguntei, pai, e agora, o que eu faço? Vou para esse mundo, abro o meu negócio ou não abro? Se perguntar para mim, já sabe a resposta. Eu já tinha feito isso lá atrás. Né? Olha que legal. E abri o meu primeiro escritório, abri o meu primeiro empreendimento, vendendo em um universo que não era tão tecnológico como é hoje. Então, com os desafios da vida, eu lembro que eu imprimia as minhas propagandas, os panfletos, os flyers, numa A4 e ia entregar nas empresinhas menores, né? Já fazendo especialização e olhando para esse mundo tributário. Mas esse primeiro negócio nada mais era que um negócio tradicional, como sempre hoje é constituído uma contabilidade no mercado, né? Então eu também comecei assim e depois mudei a chave, fui mudando o jogo. Essa primeira empresa chamava DLG, que era de Delara e Greboge, Delara do meu sobrenome, né? O Greboge era um dos sócios que eu tinha na época, porque como minha especialidade sempre foi tributária, societária e contábil, eu precisava de alguém no RH. Senão, como é que ia entregar os processamentos, né? Mas foi mais ou menos nesse sentido. E de lá, acabei terminando outras especializações, vendi esse negócio, constituí um outro maior, mais voltado para a consultoria tributária, atendendo empresas high-ticket. Tive um universo, tenho mais de 20 anos nessa área. Né? Quanto tempo você ficou com a DLG, né? Na DLG eu fiquei mais ou menos uns 4 anos com ela. 4 anos. 4 Você vendeu anos. essa empresa? Vendi. Você fez um deal, uma venda? Vendi. Como foi esse processo Essa venda aí? foi meio maluca, porque na época, como eu tinha essa, e até hoje gosto muito dessa área tributária, eu conheci que foi um dos meus sócios também nessa movimentação, e esse meu sócio ele era mais audacioso também, marqueteiro, tinha bastante estratégia de empresa, e ele olhou para mim e me viu a minha performance e falou, olha, você entende de tributação como ninguém. Então vamos atender o mercado de lucro real, vamos atender as maiores empresas e vamos entregar consultoria tributária e a contabilidade ela entra como se fosse um agregado disso. Falei, vamos fazer isso daí. E eu coloquei essa minha empresa, que era uma das minhas condições, dentro da outra. Eu falei assim, ó, só faço porque eu não quero perder receita. Então eu tinha muito receio. Imagina, sair de um universo de seletista, fui empreender, então qual que eram os desafios nossos? Né? Perder receita, perder dinheiro nessa movimentação. Coloquei dentro do negócio. Claro que contamina, porque tinha uma tradição, atender volumes de empresas do Simples Nacional, presumido, e a outra, atender real. Naquela movimentação, vendi no mercado. Geralmente, contabilidade, ele vende 8 vezes o seu faturamento. O mercado para vendas, um M&A, alguma coisa, né? Então, 8 vezes o faturamento. Vendi 8 vezes o faturamento. Um outro contador que era mais tradicionalista comprou. E eu segui nessa nova jornada, mais de consultoria tributária, mais empresas estratégicas e, claro, que também com contabilidade. E ali me despertou um outro movimento importante na minha vida, que foi a tecnologia. Então, a tecnologia, ela também conseguiu dar escala para isso. E isso, pensando lá em 2018, por exemplo, falar em tecnologia, inteligência artificial, não tinha nada disso, gente. Não era tão usual e falado igual é hoje, né? Sim, zero. Era quase mato, né? É isso mesmo. Legal. E o que despertou isso de tecnologia para você? E hoje a gente entendendo o seu negócio é super importante, né? Mas curiosidade mesmo? Você é um cara fuçado? Eu sou uma pessoa que pego rápido as coisas no sentido... Eu gosto de fazer sozinho. Né? Então, quando eu comecei nesse universo de cruzar dados, fazer interseções, que nada mais é que a consultoria tributária, isso, seja no Brasil ou qualquer outro país, é você pegar informações, números, e fazer com que aqueles números tenham uma base de cálculo, tenham um fato gerador, tenham uma alíquota para ser aplicada a ela. Isso até, falando assim, parece ser simples, mas dependendo da volumetria de dados que uma empresa tem, e do tamanho que ela tenha, isso gera uma certa dificuldade, um certo tempo. E eu comecei a olhar para o campo de tecnologia, porque eu queria dar velocidade a isso.
Eu queria padronizar isso. Eu sou uma pessoa que, se o cartão tiver bagunçado na mesa, eu gosto de acertar o cartão. Eu sou muito metódico. Legal. Então, na equipe de consultoria tributária, e hoje nesse universo, tem pessoas que muitas vezes gostam do relatório com a fonte X, outro com a fonte Y. E aquilo me incomodava demais. Aquilo me pegava no qual sentido? Eu preciso ter padrão, eu preciso ter fluxos. Porque o quanto mais padrão existir nessas movimentações, mais rápido, mais assertivo e mais seguro seria. E comecei a estudar robotização do processo. Foi um primeiro momento, né? Antes de olhar para o machine learning, antes de olhar inteligência artificial de fato, eu olhei robotização do processo. Porque se hoje eu pego, importo num software, gero um monte de planilha de Excel e eu faço um monte de interseções de dados, se eu tiver algo nessa vinculação, ele acelera esse meu processo, eu fico com análise mais técnica. Né? E assim que eu comecei o estudo sozinho dessas tecnologias, né? Para aprender e montar o time. Que diferente, né? Sua formação é de contador. Contabilidade. Cara, o cara mexer com contabilidade para tecnologia não é habitual, né? Não é uma coisa normal no processo, né? E olha como a curiosidade e querer uma excelência no padrão te levou para tecnologia e principalmente entendi aí por ser autodidata, né? Que gostar de estudar e gostar de aprender te levou nesse nível de conhecimento. Eu acho, Fernando, que isso todo empresário tem que ser assim, né? Eu até, quando abri meu primeiro escritório, por exemplo, hoje tem muitas plataformas para que você crie o que nós chamamos de criativo. Na minha época, eu criei o meu flyer sozinho no CorelDRAW, não sabia nem mexer e aprendi a mexer em uma noite. Né? Então, acho que a gente precisa dessa vontade e dessa performance para fazer diferente. Porque se a gente sabe fazer, a gente consegue ensinar do jeito que, pelo menos, é a nossa visão, é o nosso processo. Né? E você falou uma coisa curiosa, todo empresário deveria, né? E é até uma indignação minha, que apesar de ser óbvio pra gente, muita gente não faz. Ele acha que vai se tornar empreendedor, que eu acho que até o empreendedor é um passo antes do empresário, porque o empresário ainda ele tem mais uma robustez, ele lida com muitas coisas. Ele não deixa de ser empreendedor, né? Mas ele para de se desenvolver. Ele pega o negócio dele ali no começo e fala, tá tudo bem, deixa eu tocar, e o dia a dia acaba consumindo ele e ele não anda. Eu relaciono muito isso ao crescimento da empresa. Se ele não cresce com o CPF dele, o CNPJ dificilmente cresce, né, Valdir? Também concordo com isso. Eu acho que tem alguns desafios, alguns níveis que a gente passa na empresa. Eu já passei isso também, passo todos os dias. Por cada nível que você chega, é um novo desafio. Perfeito. Ou de volume de pessoas, você tem que mudar liderança, você tem que colocar novos processos, time comercial. Em um determinado momento, até na Larafai, quem estava vendendo era eu. Não vendendo com técnicas de venda, mas vendendo com técnicas tributárias. Hoje eu já não consigo mais fazer isso. Hoje eu tenho um time. Para ter um time tem que ter processo. Né? Então, o empreendedor, muitas vezes, na verdade, a falsa sensação dos novos que entram no mercado é imaginar que empreender é ganhar um determinado valor, o prolabore, até mesmo os dividendos, e achar que parou por ali. E, na verdade, não. Cada momento tem uma barreira diferente pra gente quebrar. Isso é difícil. E o legal, né, complementando, tem uma máxima também, né? O conhecimento, tudo que eu estudei, os recursos me trouxeram até aqui. Mas o que vai me levar para o próximo nível é sentar de fato na cadeira de aluno, né, e virar eterno aprendiz. Então eu vejo na sua história, na sua trajetória, que essa posição de ser um eterno aprendiz, mesmo tendo empresa, mesmo sendo empresário do seu segmento, é uma visão totalmente importante, que não é só para empresários, é para qualquer pessoa que quer avançar e desenvolver, né? E tem um ponto que o Valdir falou, que é muito forte, pelo menos eu vivo isso como empresário, que cada fase da sua empresa você vive uma dor. E essa dor necessita de um conhecimento. E às vezes é até confuso isso, né? Eu tenho que saber de tudo. Não, cara. Começa no passo que você está e com a dor que você tem e vai se especializando. E vai para o próximo nível e vai fazendo. A gente tinha muita máxima aqui de cresce e organiza, mas a gente cresceu muito e depois para organizar é um problema danado, né? Sofre. E você tem isso na sua empresa também, Sim. Mas até pelo seu perfil, talvez eu acho que você sempre foi organizado e depois foi crescendo, ou não?
Geralmente crescemos antes, né? Coloca a sim. receita e depois vai organizar o furacão, né? Mas claro que a gente vai criando medidas. Então eu já passei por outros negócios, já vendi negócio, já sofri muito com processos no meu negócio, né? Que é a consultoria tributária, que é a contabilidade, tecnologia. Então eu já sofri muita coisa. Claro que a gente vai aprendendo com esses erros, né? Por exemplo, hoje eu tenho pessoas, líderes, diretores que realmente têm o mesmo perfil do que o meu, que realmente tocam a operação, conhecimento, que tem um pedaço do negócio. Legal. Né? Que se eu não faço isso, eu não seguro essa pessoa. Se eu não seguro essa pessoa, não é só a tecnologia que vai fazer tudo. Né? Então a gente precisa de bons líderes. É o conceito de partnership que você tem? É. Ah, legal. O Denner bate muito isso, né, da V4, que quando você implementa esse conceito, realmente a pessoa se empodera como dono no espaço dela ali e entrega o máximo dela, né? O que você acha? O que acontece de diferente porque tem tanto sucesso esses modelos? Esses modelos de dar uma participação, ele é desafiador. Né, porque você tem que também ter uma boa condução. Eu acho que a maioria dos empresários, quando não abre a participação, é porque ele tem medo dessa pessoa passar ele. Então, se ele tem medo de passar ele, é porque ele não poderia nem ser empreendedor. Essa é a realidade. Legal. Agora, quando você abre as participações, praticamente você está também auto se cobrando. Então, praticamente você vai liderar os seus sócios. Né? Que sejam participações pequenas, eles precisam ser liderados. E nessa relação, o desafio é colocar eles sempre na mesma página, colocar eles para que não é ser dono do negócio, é visualizar um resultado. E como é que eu chego nesse resultado? Porque se só ser dono do negócio, ele vai querer ir para a praia, ele vai querer descansar, e muitas vezes não vai fazer sentido isso. Só quer colocar no LinkedIn que é sócio e é empreendedor. Mas você entende também, né, Valdir, que mudaria a mentalidade? Você vê dessa forma que mudaria a mentalidade, por exemplo, eu cuido de um segmento ou de um negócio aqui. Né, o meu olhar está mais para cá. A partir do momento que ele se torna, né, um sócio através de um partnership, você acredita que ele olha com as outras áreas, ele começa a ver o detalhe de outras áreas e sempre vai trazer ideias e sugestões para melhoria? Gera preocupações, mas o primeiro momento, e pelo menos o que aconteceu comigo, em alguns dos sócios que eu coloquei, como eu tenho o negócio de tecnologia, contabilidade, eu tenho sócios espalhados para que eles também performem e também acreditem nesse negócio. O primeiro momento é achar que o trabalho vai ser mais leve, que o trabalho ele vai ter pessoas para que execute o que ele faz, e não é assim. Na verdade, o trabalho será dobrado, ele será mais cobrado. Olha. Até para que ele se mantenha nesse negócio, ele tem que trazer mais resultado. Ele tem que me ajudar a pensar naquilo que eu não sei, naquilo que eu desconheço. Ele tem que trazer isso. E criar essa mentalidade é com uma jornada forte, é com uma cultura forte, que senão ele não cria. Olha que legal. Ele tem que trazer as soluções ou as ideias ou se complementar no que eu sei, né? Eu acho que é um grande olhar para ter sócio, né, Valdir? Colocar essas pessoas que te complementam, né? Eu acho que é o que faz diferença. Mas tem muita gente que tem medo de colocar, inclusive de fazer esses programas de partnership, alguma coisa assim. Justamente, talvez porque tenha uma cabeça um pouco mais fechada. O que você pensou lá quando você fez? Qual que foi Eu penso que as pessoas não fazem por um receio de que aquele sócio passe ele. Entendi. E esse de passar ele, eu quero que os meus sócios me passem, porque isso me faz ter energia para continuar estudando, energia para continuar liderando. Porque se eu não estou sendo mais líder, então quer dizer, eu vou ganhar meus dividendos, não preciso mais trabalhar. Né? Deixa eles trabalharem. Eles tocam um negócio melhor do que eu. Né? Até um detalhe legal e importante é a minha própria esposa. Hoje ela é minha sócia também. Ela ganhou essa participação por mérito, por esforço no negócio, e ela cuida de toda a contabilidade. Olha. Então ela ganhou essa relação. Ela é muito boa na questão de liderança, de gestão, também em contabilidades, tem processos, então ela é mais metódica nisso daí, mais consciente, né, estável. Isso facilita bastante. Complementou e muito, então. Inclusive, ela está presente aqui nos assistindo, né, Valdir? Sim, Uma sim. honra recebê-la também, viu? Pô, legal. Vamos voltar só então da venda da LG. Você já foi para a fundação da Larafy ou ainda teve alguma coisa no meio do caminho aí? Teve sim. Eu constituí, conheci uma pessoa nesse processo que também aprendi muito com ela. Então, Valdir, na época da DLG, sempre foi uma pessoa muito técnica. Uma pessoa que sempre gostei muito da área tributária, então nunca me posicionei como contador, e sim como tributarista.
por estudar muito essa vertente, só que muito técnico. Então as minhas discussões eram mais embativas do que construtivas. Aí conheci um sócio nessa jornada, em uma outra empresa, uma empresa que hoje até tem uma referência no Senado, que ele que divulgou a calculadora do Senado, então fui sócio dessa empresa também, né? A gente construiu juntos nesse movimento, e a pessoa que estava comigo lá acabou me trazendo outras energias de aprender estratégias de mercado, energias de aprender a parte comercial, marketing. Então, quer dizer, eu deixei de ficar mais técnico e virei mais estratégico, né? Então, e também vendi essa empresa em 2020, quando eu vendi ela, daí sim eu construí a Larafy. Entendi. Isso é um conceito do Flávio Augusto, né? Toda empresa que ele constrói, no final, ele pensa sempre na venda, né? Sim. Você acha que é sempre assim ou não? Igual na sua atual empresa, você tem um apego, quer deixar ela familiar ou não? Olha, a gente naturalmente, imagino que por sermos seres humanos, a gente tem esse apego emocional naquilo que você cria, naquilo que você se dedica. Por exemplo, até hoje, na parte de tecnologia, eu tenho um dia na semana que eu viro à noite com o meu time. Eu viro à noite desenhando, criando novas regras, buscando novas tecnologias. Vira à noite, literalmente? Literalmente. Né? Madrugada? Isso, literalmente. Começo às 6 horas da tarde e termino 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Vamos lá, pessoal. E termino nesse momento, daí, claro que eu acordo mais tarde. 9 horas eu estou na empresa novamente e continuo Mais o dia. tarde. Cara, você vê que o sucesso não é por acaso, né? Não é fácil, não é fácil. Tem um caminho. existe um preço, né? Existe um preço, Caramba, né? cara. Eu tenho uma rotina bem pesada no meu negócio, por exemplo, toda semana, na segunda-feira eu sempre chego lá, segunda, terça e quarta, 7 horas da manhã. E esses alinhamentos de 7 horas da manhã é com ou o time de vendas de consultoria tributária ou o time de vendas do robô. Então, um dia, um ou outro. Legal. E na quarta-feira com o time de marketing. Então, é um alinhamento e eu gosto de fazer esses 7 horas da manhã para saber quem que está engajado na empresa, quem realmente está vestindo a camisa da empresa, quem acredita naquilo que nós estamos vendendo. Então, as pessoas hoje estão participando todas, então eu vejo que tem esse engajamento. Isso é cultura, né? É cultura. Isso aí foi difícil construir? Difícil é a constância, difícil é manter. Porque nós, como empresários, quando a gente está ali assumindo todos os riscos desse negócio, e quando você assume esses riscos, você tem muitos compromissos. Então, eu tenho muitos movimentos ainda operacionais. Quem me vê andando muitas vezes, viajando com a esposa para outros países, olha, o Valdir tem uma boa vida, mas não é assim. Né? Então, tem várias entregas. Ainda faço todas as entregas de planejamento tributário, passo na minha mão. Então, isso é operacional. Eu não consegui ainda delegar, porque ainda existe falhas no processo que eu preciso cuidar para que esse processo saia da melhor maneira. Então, quando a gente olha isso, é porque a constância de manter essa jornada, esse ritmo, não é fácil. Legal. Você acha que para construir essa cultura vem desde o início ou você conseguiu mexer no meio do caminho? Eu mexi no meio, a gente vai aprendendo. Pelo menos no meu caso, eu percebi, participando dos nossos masterminds da vida, olhando o que outras empresas estão fazendo. Falei, vou fazer também. Né? Eu acho que eu sou muito da regra que nunca é tarde para começar. Sempre. Então, se eu percebo que estou errado, eu começo dali em diante e acerto e mudo o jogo. Não tem problema de corrigir rápido e se tiver na rota errada, já muda e já coloca para jogo o que aprendeu da maneira que você acha correta, né? Eu até bato um pouco nessa questão de cultura. Eu falo muito para os empresários. Tem muito... Você abre uma empresa, você fala assim, ó, máquina de vendas, máquina de marketing, máquina de sei lá o quê. A primeira coisa que eu olharia hoje, se eu fundasse a Avante novamente, seria para a cultura da empresa. Porque eu entendo que isso aí move todas as outras coisas. E o funcionário engajado, igual você falou, não tem preço. E ele produz muito mais do que uma pessoa não engajada e fora da sua cultura, né, Valdir? Acredito nisso também. Acredito que o funcionário, claro que para que ele tenha toda essa energia, ele precisa ter uma visão de futuro. Né? Então ele precisa saber aonde que ele pode chegar nessa empresa. Perfeito. E quando ele tem essa visão clara, ele está junto com você. Mas eu acredito nisso também. Legal. E eu vejo também como cultura, né? Eu ando acompanhando muitos, né, empresários e a cultura também é uma ferramenta para a estratégia acontecer.
Porque sem a cultura, a estratégia não acontece. Então não é algo só que está pautado ali numa pedra e não vai mudar. Ela muda o tempo todo conforme os objetivos, conforme, né, o crescimento também da empresa, né? A falta de cultura come a estratégia no café da manhã, né? Porque isso você pode alinhar tudo no estratégico, hora que desce pro tático, pro operacional, se a equipe não tiver comprado, não vai acontecer, né? Sim, vai sabotar. Legal. Bom, então aí você chegou nessa empresa, vendeu também e começou a Larafy. Comecei a Larafy. A Larafy eu comecei ela como consultoria tributária, ou seja, segui cartilha, deu certo uma porque não vai dar certo a outra, né? Legal. Então, comecei seguindo cartilha, montando consultoria tributária. Hoje o mercado brasileiro em contabilidades, isso que eu sou contador, mas infelizmente os contadores hoje são verdadeiros despachantes do fisco. Então por isso que tem muita recuperação de crédito tributário, por erros, desconhecimentos, faltas de habilidades, configurações erradas em RPs. Olha. Então, é o nosso universo brasileiro. Seja no atual movimento ou com a reforma tributária, isso não deixa de existir. Porque eu sempre comento, né? E aqui não estou colocando o mercado num todo. Tem pessoas diferentes, mas são mínimas. Porque todos os contadores, na verdade, no Brasil, são ricos. Eles ganham bastante, no volume. Esse é o problema. Então vamos imaginar que um escritório lá que atenda 1.000 empresas do Simples Nacional, cobra R$1.000 cada uma. Ele tem 1 milhão de faturamento mês. Um resultado gigantesco, ele vai colocar um monte de estagiário para entregar as guias do Simples Nacional, DAS. Né? Faz o básico. Então ele faz o básico e daí ele não se preocupa com a estratégia e com a movimentação da empresa. Reforço, não é para todos, mas o nosso mercado sofre desse mal. E aí eu montei a Larafy com esse objetivo da consultoria tributária. E nesse objetivo, pensando nesse mercado, por isso que é um mercado até tem divulgações recentes do fisco comentando, divulgando os trilhões que ele tem, que as empresas podem recuperar e que desses trilhões que existem parados aí nos cofres do fisco, 16% recupera e todo o resto não. Só então, 16%? Olha, só 16%. Então, olha quanto dinheiro está perdido. Eu queria ter ciência desse número. Caramba. Saiu agora, recente. Então, a gente vai entrar nesse tema. Pessoal, ó, pega o papelzinho, pega a caneta. Se prepare. Isso aqui é dinheiro no caixa da sua empresa. Isso aqui é fundamental. Vai ser uma aula, tá? Sobre tributos. Roger, explica pra gente. Ó, a gente é leigo, igual a maioria de quem está assistindo a gente. O que é recuperação tributária? Como que funciona isso aí? Boa pergunta, Fernando. Boa, é uma das mais confusas, né? Mas quando a gente fala de recuperação tributária, a gente está falando de ver o passado, de olhar o que existiu na sua operação. E se tem recuperação, é que é inevitável. Ou você errou, ou você foi mal assessorado, que é aquilo que eu comentei, ou configurou errado o seu RP, o seu sistema, emitiu notas fiscais incorretas. Então não existe milagre. Embora no universo de consultoria tributária, ele é bem amplo e tem muitas movimentações, até com dívidas. Tem uns que até se aventuram com direito creditório, precatório, que é um risco eminente neste universo. As empresas que geram essas recuperações é porque erraram. Erraram numa apuração de um tributo sobre o consumo, por exemplo, num PIS e COFINS, colocaram uma base de cálculo errada, esqueceram de uma alíquota zero num produto que tenha algum incentivo. Então tem várias anuâncias nessa movimentação. E essa recuperação pelo nosso sistema tributário atual, ele nos permite que a gente volte os últimos 5 anos. Isso é dinheiro em caixa. Isso representa, muitas vezes o empresário não olha para isso. Tem a sensação que isso vai acender um alerta no fisco, tem a sensação que isso é arriscado, porque existem muitas movimentações de picaretas, é isso, essa é a realidade, né? Que vendem sonhos mesmo, vende um título que não existe, você usa aquele título que nem pode utilizar e acaba caindo na fiscalização. Agora, quando você faz uma recuperação de algo que você pagou indevido, é teu direito. Então, se você tem lá uma nota fiscal que você emitiu ela e por algum motivo cancelou e o teu contador lançou ela como se ativa ela estivesse e não cancelada, você pagou tributo sobre ela. Olha. Uma operação que não ocorreu. E são erros simples que geram a recuperação tributária, não é nada complexo.
Muitas vezes, para empresas, é carregamento que nós chamamos de saldo credor. Então, em um mês, ele teve um saldo credor lá, ou seja, entre débitos e créditos, numa empresa do lucro real, por exemplo, entre débitos e créditos do PIS e COFINS, ele ficou credor. O que quer dizer que ele ficou credor? Que ele não precisa pagar aquele mês o PIS e COFINS. E aquele saldo ele pode usar para o próximo. Esquecem de carregar esse saldo. Coisa simples. Né? Por quê? Porque trocou de contabilidade. Porque a contabilidade não tinha um software automatizado que carregasse esse saldo. Então tem vários processos que são deixados de cumprir que geram esses elementos. Cara, e isso aí é loucura, né? Porque a gente que é empresário fica correndo tanto atrás de resultado e às vezes o dia consome a gente mesmo e a gente quer ser assessorado por um contador, entender se está sendo feito da maneira correta, mas às vezes é olhado dessa maneira aí, de forma banal mesmo, e acaba passando. E se tem 1 trilhão na mesa para recuperar, é que, na verdade, a maioria deixa passar. Então, cara, olha isso. E o Flávio Augusto fala muito disso, né? Quando ele fala assim, ó, qual é o modelo de negócio que eu vou fazer? Ele fala de empresa que pode público endereçável grande, empresas que tenham margem boa, e dentro da margem boa ele sempre fala do tributário. E olha quanto dinheiro na mesa essas empresas estão deixando. Por que só 16% vão atrás? É falta de conhecimento? O que acontece? Porque se é devido, é de direito, aliás, por que é falta de conhecimento? Eu não sei. Muitas vezes é receio, é medo. Receio. Né? Como o mercado, como de contabilidade, eu comentei que existem as pessoas, a maioria despachando ofício porque ganham dinheiro fazendo isso. No mercado de consultoria tributária, existe muita venda de sonho. Né? Então, existem muitas pessoas que se aventuram nesse mercado sem o devido conhecimento e aí sim, aí colocam em risco o negócio. Então, muitas vezes o empresário escuta: ah, o meu amigo fez uma recuperação tributária e foi fiscalizado, e depois o fisco tem 5 anos para fazer isso, foi fiscalizado, depois lá de 2, 3 anos, ele teve que pagar multas pesadíssimas em função da recuperação que ele fez. Mas por que disso? Porque existem essas pessoas que acabam oferecendo algo que força as margens da legislação. Não é uma simples recuperação do que você errou. É um entendimento que muitas vezes coloca em prática que a Receita Federal entende que não. Então esse é o risco da consultoria tributária. Entendi. Agora, se você pega uma consultoria que é mais no foco da fiscalização, para que você implemente isso, no entendimento da Receita, praticamente o risco é zero. Porque você está fazendo a mesma coisa que a Receita está pedindo para que você faça. Cara, é loucura, né? Porque você vê, alguns picaretas ludibriam o direito dos empresários a receberem o que é de fato. Porque assim, ó, o que eu entendo, se só receberem o que é de direito, o cara já tem muito dinheiro na mesa. E tudo isso talvez jogue uma fumaça aí que atrapalhe os empresários ou deixem eles com medo de receberem o devido. E olha que interessante, né? R$1 economizado. Hoje é como se fosse R$1 de lucro, né? Perfeito. Olha a estrutura que o empresário tem que ter para vender R$1. R$1 economizado, ou ali, igual você falou, deferido pela Receita, ele vai poder descontar de impostos que não são poucos, né? Eu sempre falo que é devido, mas às vezes mal utilizado. Mas olha que interessante, é dinheiro na mesa, né? É muito dinheiro, é muito dinheiro. Hoje, em média, pensando em recuperações tributárias do que passam na mão do nosso negócio, é de 3 a 6% do faturamento da empresa. Então é algo relevante. Você fala faturamento é mensal ou anual? Mensal, né? Então, de 3 a 6%. De 3 a 6%, isso é o que gera de recuperações dos últimos 5 anos. Então, Só para entender essa conta, vamos supor que o cara fature 2 milhões por mês aí. É sobre esse valor? Não, é sobre o anual, desculpe. Sobre o anual. Né? Então ele fatura 20 no ano, é uma conta simples aí, de 3 a 6 ele teria a receber, vamos supor, se está no 6 ali, 20 no ano, 1.200.000. É isso aí. Aí tem muita margem, hein? Nossa, é realmente para dinheiro no caixa, só né? para 16% saberem dessa informação ou terem medo, eu acho que é falta de realmente de encontrar pessoas sérias e capacitadas que façam bem feito. Que aí eu acho que entra no caso de vocês, né, Walter? Sim. Eu acho que vocês são super reconhecidos no mercado, tem um produto incrível. O que a Lara faz diferente quando tem essa questão de recuperação tributária? Como o cliente chega em você e fala, putz, aqui é o lugar que eu vou fazer, que eu vou resolver essa dor?
Hoje, Fernando, você já nos conhece, o William também, mas hoje o que nós entregamos, como eu sou entusiasta da tecnologia, eu gosto de tecnologia, a gente tem muito processo embarcado em cima de inteligência artificial, de robotização de processos. Por exemplo, no nosso grupo existe o Laratex. O Laratex é o único robô no Brasil com mais de 1,2 bilhões de cenários tributários possíveis e mapeados, que entrega um diagnóstico prévio. Ele não entrega o resultado, mas ele entrega o diagnóstico prévio em 30 minutos de qualquer tamanho de empresa. Já passaram mais de 20 mil empresas na nossa base, a gente lançou ele em dezembro de 2024, já mais de 20 mil empresas bilionárias, faturamentos bilionários, né? E cruzando isso do varejo. Por que eu digo isso? Que o varejo gera muita volumetria. Mais complexo, né? Muitos dados, né? E passar isso em 30 minutos é muita coisa. E isso assegura que a gente tenha processos mais realistas. Cara, porque não é pessoa cruzando. E é totalmente diferente, né? Isso é tecnologia própria? Própria. Vocês que desenvolveram. Foi nessas madrugadas aí? Foi nessas madrugadas. Caramba. Então, você está falando que essa empresa que talvez tenha o direito de reaver o imposto a mais, ele chega até você, tem uma inteligência artificial que em 30 minutos dá um resultado prévio do que ele pode ter a receber, é isso? É isso mesmo, né? E vale ainda reforçar que no mercado tem muitas que se divulgam assim. Tem muitas empresas que colocam lá, olha, a minha tecnologia, você coloca o teu CNPJ, eu te digo o quanto você tem a recuperar. E aqui existe um alerta grande. O que eles fazem? Uma estimativa com base nos teus CNAEs, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. No nosso caso, não. No nosso caso, o robô ele vai até a Receita Federal, você libera a procuração, é claro. Né? Você nos libera, nos autoriza ao canal de buscar as informações, porque sem dados não existe cruzamentos. Então, o nosso robô vai sozinho, puxa todas as obrigações acessórias, PDF, TXT, tudo que vocês possam imaginar de extensões. Coloca isso, é um SaaS, né? Então ele é em cloud. Coloca isso, usamos a estrutura do Google, num cloud do Google, nós usamos o BigQuery para fazer isso, e ele transforma todos os dados com as nossas políticas, com os nossos cruzamentos, com mais dos 20 anos que eu tenho em consultoria tributária também. Hoje até tenho clientes que usam o meu robô, que são ex-auditores da Receita, que são ex-conselheiros do CARF, que usam e aprovam o nosso robô, que está no mercado também, para que faça essa validação, para que faça esses cruzamentos, que é o mais demorado, é o mais difícil. Sensacional, né, Catal? Se for pensar, colocar um monte de seres humanos para fazer, imagina o quanto de erro, quanto de falha e o cruzamento de informações. Pura e eficiência também no resultado real. O que você falou aí para mim fez sentido dos caras que só fazem um presumido do que... É igual, praticamente você falou, o cara fatura 20 no ano, pode ser de 3 a 6, ele pega o KINAI e fala, esse aqui é 4. Falou, eu acho que você tem aqui 800 mil receber. Mas não tem profundidade nenhuma, nem assertividade, né? Zero. Ele só atrai o cliente, na verdade, então. É isso. É isso mesmo. Para continuar o processo. E aí vai movimento humano, energia humana para fazer cruzamento. Que muitas vezes não vai sair no padrão. Daí eu chamo do SAP, né? Vocês sabem o que é o SAP? O sistema SAP? Não, o sistema avançado de planilhas mesmo. Aí eles usam muito o Excel para fazer isso. O Catal adora uma planilha, viu? Aí o que acontece? Célula do Excel é muito fácil errar, ainda mais com a quantidade de volumetria, fazer um PROC-V errado, fazer um soma-ceia errado. Isso é muito fácil. As fórmulas ali podem dar problemas. Bom, legal. Fez essa análise pelo robô. Quais são os próximos passos? Quanto tempo a gente está falando nisso? Você falou o robô meia horinha ali, então, e o restante do processo? Hoje, uma consultoria mais tradicional para entregar um trabalho, um estudo que seja de um tributo. Nós vamos pegar lá o PIS e COFINS, as contribuições. Né? Ele vai levar, em média, de 30 a 60 dias. Por que ele vai levar isso? Como eu comentei, ele vai lá manualmente, abre o que nós chamamos de ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal, e começa, na mão, baixar as informações. Só que se nós temos, pelo nosso Código Tributário Nacional, os últimos 5 anos de direito para buscar o que nós erramos e colocar no nosso caixa, que isso é resultado, é dinheiro, né? Então ele vai fazer isso por 5 anos, são 60 meses. Legal. Então 60 meses que ele vai baixar DCTF, 60 meses que ele vai baixar FD Contribuições, ou seja, todo aquele calhamaço de obrigações. E quando uma empresa ainda retifica, vamos pensar numa empresa, ela tem vários movimentos, ela tem vários acertos ao longo da sua vida, também na parte tributária. Sim. Então ela gera lá 3 retificações em um mês. É um humano que está indo lá e muitas vezes ele pode baixar a retificação errada.
Então é por isso que leva tempo. Depois que ele baixa tudo isso, ele importa em softwares mais tradicionais do mercado, que são os que existem hoje. E esses softwares geram planilhas de Excel. Vai gerar uma planilha de Excel de pagamentos. Vai gerar uma planilha de Excel do que ele tem feito de compensação. Uma outra planilha de Excel das movimentações, de uma das declarações. E perceba, aí até o William vai entender, vai ter que cruzar uma com a outra. PROC-V do PROC-V do PROC-V. Né? Vai ter que criar uma trilha, uma matriz de incidências. Ele vai ter que consultar na mão isso. Legal. Tudo isso o robô faz em meia hora. O que resta para o consultor? Aí, claro que no nosso time já tem consultores mais estratégicos, eu não tenho um operacional. Ele vai cuidar, muitas vezes, do refinamento que o robô fez. E isso, praticamente, em 3 dias está entregue todo o trabalho que levaria 30 dias ou 60 dias. Olha, essa é a diferença. Que legal. Então, aí fez esse refinamento, qual o próximo passo? Eu quero no detalhinho aqui, porque, pessoal, apesar de ser um conteúdo muito técnico, cara, é dinheiro na mesa. Eu acho que é de interesse de todo empresário, e o nosso público é esse empresário. Com certeza. E é a linha final que a gente está falando, né, Valdir? Então, a gente está sendo técnico, mas é importante a gente entender o processo. Depois disso, o que acontece? Fez essa auditoria fina aí, qual que é o próximo passo? Próximo passo, a gente vai ter um resumo de todas as movimentações que ali foram geradas. Né? Então, todas as possíveis oportunidades e até mesmo possíveis contingências. Não é sempre um mar calmo, pode encontrar turbulências no meio desse processo. Então, ele vai encontrar lá a oportunidade de CMS, por exemplo, de IPI, para quem é indústria ou equiparada à indústria, de PIS e COFINS, de imposto de renda, contribuição, previdenciário. Isso geram grandes resumos com suportes mais analíticos disso. Aí o empresário facilita a tomada de decisão. Porque gerou crédito de PIS e COFINS. Do que é esse crédito? A energia elétrica. Porque está no lucro real, não tomou crédito de energia elétrica. É texto de lei, é texto de lei. Né? Então, muitas vezes o contador está junto. O consultor tributário está junto nessa reunião e vai para a entrega. Entendi. Dessa entrega desses 3 dias, ele valida, entende e ele muitas vezes nos autoriza a implementação. E aqui também o robô ajuda. Né? Então, a implementação, para quem está nesse universo de consultoria tributária, também é o mais estratégico. Eu entendo que o levantar o crédito tributário, ele é importante. Mas o levantar o crédito tributário nada mais é que você está pegando as obrigações acessórias e estudando elas. Você não fez nada. Sim. Você não mexeu com o fisco. Você não implementou isso no fisco. Agora, quando existem esses levantamentos, passou pela reunião e aprovou, o empresário falou, olha, eu quero esse dinheiro no meu caixa, Legal. Daqui via ressarcimento, via restituição, via compensação, eu quero esse dinheiro no meu caixa. Você vai para a implementação. Se você não implementar certo, aí você chama a fiscalização. O que é não implementar certo? Consultorias que não usam tecnologias. A maioria do mercado. Né? Então, a maioria não tem tecnologia para isso. Vai lá e abre a declaração e coloca lá outros créditos. O fisco não tem bola de cristal. Ele não sabe o que é esses outros créditos. Por isso que abre uma fiscalização. Pode estar colocando qualquer coisa ali. Exatamente. Outros créditos. Aí perigo. É E complicado. no nosso robô isso é automatizado também. Entendi. Então o robô ele não faz só os cruzamentos. Ele não tem só um motor de regras que a gente puxa a legislação. Ele também ajuda na implementação mês a mês, se for os 60 meses ou nos meses que geraram as oportunidades. Legal. Isso é um processo administrativo? Depois que o cliente deu ok, vocês entram com o fisco? Como Totalmente, totalmente. Né? Até para você entender, Fernando, em consultoria tributária, aí muitos comentam assim, eu já me falaram dessa tese, e tem que separar muito o que é uma recuperação tributária administrativa do que é tese. Tá. Então, o que é uma recuperação tributária administrativa? É quando nós temos lá uma lei ordinária, uma lei complementar que trata objetivamente daquilo. Legal. Nós temos a normatização, ou seja, o espelho da lei e o entendimento da Receita Federal sobre essas disposições também trata de maneira objetiva esses elementos. Como eu comentei, tomar crédito, PIS e COFINS sobre energia elétrica para quem esteja no lucro real, na não cumulatividade do PIS e COFINS. Texto de lei. Então, isso é uma recuperação administrativa. Quando a gente fala em tese, o que é recuperação administrativa? É retificação, ou colocar na Receita Federal, espelhar isso, e a Receita entender e falar, olha, realmente ele deixou de tomar esse crédito e está certo. É uma retificação, acertei a sua escrituração. Tese é quando não existe lei, não existe norma, existe um entendimento jurídico de que aquilo é ilegal, ou seja, fere os princípios da legislação, ou até mesmo é inconstitucional. Então, aí é algo que tem que se discutir. Entendi. E esse é sinal vermelho para quem não saiba conduzir. Aí sim, judicial, mandato de segurança, espere a vida. Um dia vai transitar em julgado isso, seja favorável ou desfavorável. Sim, sim. Entendi.
E aí você falou que tem 3 formas de compensação. Você falou uns nomes aí, eu não entendi o que é. Só explica como que o empresário pode receber esse dinheiro. Joia. Né? Tem uma que é a mais utilizada, que é a compensação. E por que usa a compensação? Aí você, quando a consultoria chegar para você e falar assim, olha, aqui você compensa, está no próximo mês, e ele te força isso, tem que tomar cuidado. Né? Porque a consultoria séria, ela não vai forçar você. Tem 3 modalidades. O ressarcimento para questões específicas que a legislação tributária trata, a restituição, que é o pagamento indevido a maior, ou a compensação. Então o empresário ele tem o direito de escolher. Olha, eu não quero fazer compensação, porque se der errado, eu estou sujeito a uma penalidade por isso. Então eu quero fazer a restituição, mas demora para fazer a restituição? Não. Se você seguir o processo, as retificações, estiver sincronizado, mostrar para a Receita que está pedindo aquilo é da lei, em 8 meses está na sua conta. Então não é algo demorado. Essa é a restituição. Essa é a restituição. Legal. Ah, 8 meses. Um prazo médio aí, 8 meses, Também. então, e ele recebe no cash, na conta dele. Isso. Né? Tá. Claro que daí muitos que já estão acostumados com a consultoria tributária e já também tem as suas assessorias internas, ele olha, quero seguir pela compensação. Nós temos vários que seguem assim. Compensação, o que seria? A compensação é quando eu tenho um tributo vencendo, levantei um crédito, né, seja de imposto de renda, contribuição, seja do PIS e COFINS, hoje eu posso fazer as compensações que eles chamam de cruzadas. Legal. Eu posso ter um crédito de PIS e COFINS por um pagamento de dívida maior, eu faço lá uma compensação com o INSS, por exemplo. Hoje pode. Né? Então você tem um acúmulo do que você tinha a receber ali, você pode compensar em qualquer outro tributo. Perfeito, é isso. Tá. É isso. Né? Claro que você precisa estar muito bem claro do que você está compensando. Sim. Porque aqui, caso essa compensação não exista, e é onde que tem muitas movimentações equivocadas, criam créditos, e esse crédito não existe, essa compensação ela será indeferida. Sim. E quando ela é indeferida, você tem uma penalidade por isso, uma multa punitiva por isso. Mas no processo normal, então ele tem o direito ali daquela compensação. O que a gente está falando? Que vamos supor, se ele tem 1 milhão e paga 100 mil por mês. Ele pode abater durante 10 meses, esses 100 mil ele ficaria Perfeito. sem pagar imposto por esse a receber dele. É isso? Geraria caixa, né? Legal. Legal, pessoal, entenderam? Estão acompanhando até aqui? De novo, conteúdo técnico, mas é importante. Importante por 2 coisas. Primeiro, para saber que existe. Segundo, para saber o que é certo e o que é errado. Que isso que o Valdir falou do 16% me marcou. É muito pouco frente do que pode ser recebido. Então, talvez pode ser o nível de consciência ou preocupações dos empresários para não fazer. Porque, se tem gente séria fazendo e tem um negócio que é devido, não faz sentido não ir atrás, né? Que ramos são elegíveis ou que tem mais direito a receber? Tem alguma categoria ou até faixa de imposto? Ou se está no simples, no real, presumido? Como que é? Fernando, hoje, na verdade, quem paga tributo pode ter esse direito de recuperar se pagou indevido, seja do simples, presumido e lucro real. Claro que na Larafy, hoje os nossos atendimentos são para empresas ou do presumido ou real, né, que geram maiores volumes de incorreções, maiores volumes de esquecimentos e acaba realmente desviando o processo. É onde geralmente tem mais erro, então por isso... Perfeito, é isso aí. Legal. Cara, legal, né, William? E quais os ramos para você? Os ramos do nosso negócio que a gente atende? Que você atende Os mais. principais. Os principais. O nosso core, né? É. Que é onde a gente tem mais inteligência. Geralmente a gente atende muitas indústrias, muitas empresas de tecnologia, a gente atende também prestadores de serviços de tecnologia, empresas que vendem implementos rodoviários, grandes transportadoras. Aí nós temos lá nossos top 10 grandes atacadistas, varejistas. Por que varejista e atacadista? Vamos pensar aí num varejo. Um varejo, você pega um supermercado, ele tem uma relação tributária, ele tem o Brasil inteiro ali. Ele tem a parte de hortifruti, ele tem a parte de bebidas frias, ele tem tudo. Tudo que você possa imaginar de regras tributárias existe em um supermercado, por exemplo. Legal. Então imagina quantas combinações existem e eles têm que cuidar dessas combinações, por isso que passa batido. Bom, legal. Eu acho que deu para entender. E só para pegar um gancho aqui, pessoal, a Larafy faz isso com excelência no mercado e a Avante é parceiro da Larafy para isso. Então, quando você entra na Avante, a gente tem uma assessoria empresarial 360. A gente ajuda você a olhar
para tudo. É lógico, o nosso core também é crédito, mas a gente olha muito para o empresário e todo o dinheiro que pode estar na mesa. Cara, a gente vê aí com muitas coisas, a gente trata até do mercado livre de energia, tem dinheiro na mesa, de tributário tem dinheiro na mesa, no próprio cenário de crédito, gente pagando juros muito altos, né, Catal, com linhas totalmente descabidas. O cara é um grande empresário, tá num cheque especial, tá numa conta garantida muito alto, tá trocando duplicata com juros exorbitantes. E quando vem pra gente, é essa assessoria que a gente dá pra, cara, o nosso intuito é colocar dinheiro que está na mesa, na conta do cliente. Eu acho que é super E importante. o diferencial é que assim, ó, 360 graus mesmo, pessoal, a gente tá com um ecossistema bem interessante e é diferente muito do tradicional. O tradicional você tem ali uma conta no banco, está sendo atendido por um gerente. Aqui a gente tem mais de 50 instituições e consegue de fato enxergar aquilo que é melhor para o seu momento. Então, só para você entender a importância desses ecossistemas para a geração de caixa, como é o caso aqui da Larafy. E é importante esse gancho, porque é importante lidar com empresas sérias, né Valdir? Para que cuidem do seu negócio. A gente sabe como que é difícil constituir um negócio, manter um negócio e crescer um negócio. Então, ter aliados como a Larafy, como a Avante é super importante. Pode até parecer um jabazinho aqui, mas não é. É verdade. Quanto mais empresas sérias que caminhem ao lado das nossas empresas, a chance de sucesso é maior. Bom, fechamos essa parte de recuperação. Eu sei que tem outra coisa que tem muito dinheiro também na mesa, que é o planejamento tributário. Hoje todo mundo paga sua alíquota lá e fala, nossa, eu estou pagando 20%, meu Deus do céu. Eu pago mais para o governo do que a minha margem de lucro. Eu ouço muito isso. O meu maior sócio é o governo. E realmente, às vezes o cara tem uma distribuição ali que ele paga 200, 300 mil de imposto por mês e o lucro final do cara não é isso. Tem alternativa para isso, Valdir? Como funciona? Hoje, praticamente, no nosso grupo, a gente é pioneiro em planejamento tributário no Brasil. Legal. E não é porque as outras consultorias não sabem fazer. É porque as outras consultorias não têm uma das soluções, que é a contabilidade. Porque hoje muitos dos planejamentos tributários esbarram no contador por falta de conhecimento, por muitas vezes questões de trabalho ou questões de equipe. Mas o planejamento tributário é muito importante para qualquer negócio, até aquele que inicia. Eu vejo muitas empresas abrindo o seu negócio, ou vai para o Simples Nacional porque não tem faturamento, ou vai para o presumido, mas o que essa empresa vai fazer? Vai gastar dinheiro. Se ela vai gastar dinheiro, ela vai ter prejuízo. Então por que eu não coloco no real? Que pode ter um prejuízo fiscal, que pode utilizar lá na frente, que pode eliminar algum pagamento, algum recolhimento de tributos, porque no lucro real isso pode ser possível, dependendo do seu segmento. Então perceba que o planejamento tributário é desde o início do negócio. A gente separando a recuperação é passado, é erros, inconsistências, coisas que passaram batido. O planejamento tributário é reorganização do teu negócio e uma estrutura porque você tem um caminho seguro. Presente e futuro, né? Exatamente, né? E aí um dos regimes mais estratégicos para o negócio é o lucro real, que muitos têm medo dele, mas têm medo por desconhecimento. Por que o lucro real é importante? Porque o lucro real você tem incentivos, como juros sobre capital próprio. Né? Então, muitas vezes, o contador sai daquela máxima. Eu coloquei no presumido por quê? Porque ele tem uma margem de 40%. Mas o 40%, ou seja, o resultado dele é 40%. Mas esse 40% é o lucro contábil ou lucro fiscal? Mas qual que é a diferença? Aí a gente tem várias. Pode ser que no lucro fiscal eu tenha incentivos, benefícios fiscais que reduzam. Qual que é a depreciação do teu equipamento? Você tem aqui servidores que trabalham mais de um turno, muitas vezes equipamentos caros. Se você depreciar ele de maneira acelerada, ele vai diminuir o teu resultado. Né? Incentivo, como eu comentei, do JCP, do Programa de Alimentação do Trabalhador, lucro da exploração. Aí tem várias movimentações estratégicas que fazem que o lucro real seja melhor. Fora isso, conexões, isso tudo é planejamento. Então eu pego grandes indústrias, que muitas vezes quando eu olho ela tem a parte logística na indústria, só que ela não separou a transportadora. Olha. Porque ela está tudo junto. Dá para fazer? E se você fizer isso muitas vezes, e essa transportadora ser separada do teu negócio, você diminui o teu resultado. Esse pedacinho da transportadora está no presumido, e a minha indústria está no lucro real. E quando eu separei isso, ela está emitindo CTE para a empresa do lucro real, com propósito negocial, atendendo as regras comerciais, que por consequência reduz o tributo.
ela vai ter uma economia. O que você está falando é que ele tem uma parte de logística ali, ou seja, ele tem uns caminhões, já está tudo junto dessa empresa. No planejamento eficiente, ele cria uma empresa, talvez de logística aqui, que ela é tributada talvez a menor e diminui o resultado da principal aqui e paga a menos nas duas. É Quando isso? faz a combinação, sim. Esse é um dos modelos clássicos que as pessoas erram. Mas tem de diversos. Planejamento tributário, por exemplo, a gente passou numa empresa, que é um case real, ela importa e fabrica pontes rolantes. É quase um monopólio no Brasil de vender para grandes montadoras. Então imagina, pontes rolantes custa uma fortuna, custa lá, tem pontes rolantes de 5 milhões, tem pontes rolantes de 10 milhões, depende. Os controles e tudo isso, como ele importa e fabrica, ele está sujeito a vários tributos. ICMS, MSST, IPI, então é um calhamaço de tributos que incide sobre essa operação. Quando nós desenhamos a operação dele, a nossa sugestão, por que você não loca a parte? Por quê? A locação, hoje, né, com a reforma tributária isso muda. Mas a locação, isso faz 2 anos atrás nós desenhamos e está tocando essa operação até hoje. A locação não tem ICMS, então você já eliminou o ICMS. Nos teus produtos tem ICMS-ST, você também elimina o ICMS-ST. Nos teus produtos, na locação não tem IPI. O que tem? Vai sobrar PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição. Olha. Então, quer dizer, ele teve uma gigante de uma economia só mudando o modelo de negócio. Mas eu vou ter que entender o playback. Que uma coisa é eu vender por 10 milhões, vender por 5 milhões e ter esse valor para receber. Outra coisa é alocar e qual o período de retorno disso. Né? Para ele até ficou melhor. Porque daí na locação, em vez de ser os 10, 5, era 15, 20 milhões que ele tinha no playback de locação. Eu vejo que é questão de profundidade, porque assim, é falta de conhecimento, né? Falta de uma empresa especialista que coloque a lupa. Pelo que eu vejo, você colocou a lupa bem no detalhe ali do que ele paga e falou, isso aqui pode ser alocado dessa forma, pode ser, por exemplo, separado assim, e aí trouxe essa economia, essa geração de caixa, querendo ou não, porque imposto ali no caixa faz toda a diferença. Eu acho que para as pessoas não fazerem isso, a primeira coisa é falta de conhecimento, né? Porque se tem uma oportunidade legal, diga-se de passagem, é legal, né? Sim, total. É seguir regra. Só tá jogando o jogo. Sim. É falta de conhecimento. E a gente... Cara, a gente às vezes fala, por que esses empresários não fazem, né? E é um dos nossos propósitos levar conhecimento realmente para que as empresas tenham mais resultado e prosperem. É nosso intuito da Larafy, da Avante, que o mundo empresarial fique mais fortalecido, né? Isso gera mais emprego, gera mais impostos, tem uma prosperidade gigante através disso. E, cara, é surreal que talvez a falta de conhecimento de novo tá pegando aqui e as pessoas não vão atrás porque tem oportunidade. Mas eu vejo também, não é só a falta de conhecimento. Às vezes ela tá buscando ali conhecimento, tá entendendo, mas não tá aplicando. Então, conhecimento aplicado é o que muda o jogo, né? Muito. E planejamento tributário é algo que é o futuro, né? Então, é algo que você consegue realmente sentir no mês a mês que o teu negócio mudou. Você já resolve desde do presente pro futuro, você sabe que você já não tem mais aquele buraco e realmente está pagando o que é devido, né? Eu acho o justo, você coloca uma inteligência ali, é igual eu falei, às vezes as empresas pagam mais impostos do que deveriam pagar e isso consome demais o empresário, consome o resultado da empresa, o resultado da empresa consome os funcionários e vira uma coisa, cara, que acaba perdendo a mão ali, né? Larafy no passado, organizando o presente, planejando o futuro. É isso? É isso mesmo. É isso aí. Eu vejo muitas empresas, vida real, que faz cara, põe o CNPJ no nome da mãe, do primo, da avó, do filho. Cara, e vai colocando. E a empresa vai crescendo, mas vai ficando uma bomba relógio, né? Tem muito disso mesmo. Isso tem. No Brasil, infelizmente, tem. Aí, claro que entra nas questões de simulação. Simulação e fraude, né? Fraude é quando realmente eu estou executando algo que a legislação não permite. E a simulação é quando eu estou executando algo que até a legislação permite, mas eu estou usando ela única e exclusivamente para reduzir tributos. Então, vem aquela máxima. Eu tenho uma empresa que tá saindo simples e se eu for presumido eu vou pagar mais. Vamos fazer o seguinte, chama lá o papagaio e vamos colocar no nome do papagaio. Eu chamo de elemento cítrico. O limãozinho vai virar laranja. Né? E isso daí nada mais é que uma simulação. Né? Nessa simulação tem penalidades para isso. Quando o fisco detectar, não existe propósito negocial. Então, no planejamento tributário, ele tem que ter um propósito comercial para que de consequência reduza o tributo. O tributo não pode ser como principal, a redução dele, a movimentação.
tem que ser por consequência. Por exemplo, separar a logística de uma indústria. Muitas vezes, para que você tenha uma boa gestão da parte logística, mais controles, economias nos fretes. Mas consequência, reduzir o tributo. Sim, eu reorganizei meu negócio. Né? É diferente. Legal. Então tem que tomar esse cuidado quando vai colocar lá o cachorro, o papagaio nas outras empresas, que isso pode te trazer... Custa caro depois, né? Muito. E muita gente, agora já até partindo para uma outra parte ainda do planejamento, às vezes fala assim, mas é caro. Tem que pagar. Como que você contorna isso aí? O pagar é que as pessoas muitas vezes... depende, o pagar, se o que eu entendi aqui, Fernando, é que as pessoas que estão mais desorganizadas, muitas vezes tem que ter faturamento por fora. E daí eu faço até um alerta. Com a reforma tributária, esse que tem o faturamento por fora vai sofrer ou vai sair do mercado. Porque vai ter o split payment. Então vai ter as retenções pelas instituições financeiras. Então perceba, o jeitinho brasileiro de não pagar o tributo vai mudar. Vai dar mais. Então, quer dizer, isso, a tendência é que, não digo que vai eliminar, mas vai reduzir significativamente nesse mercado. Mas essa sensação de ter que pagar é algo que ele já não esteja pagando. Pelo que eu entendi, é aquele que tem um faturamento por fora, tal, e agora ele organiza a casa e ele tem que pagar o tributo. Mas ele tem que pagar o tributo, mas paga o tributo certo. Eu tenho até um jargão, né? Pague menos e viva melhor, né? Mas não, pague. Na verdade, é até pagar para consultoria tributária. Porque, vamos lá, tem a redução, ele entende ali como despesa. Eu quis fazer a provocação. Entendi. Sei que isso dá ROI para ele, mas às vezes ele não entende isso. E é algo ruim do empresário, que só ele quer ganhar. Né? Então tem lá os variáveis, tem os tal dos êxitos na consultoria tributária. Né? E nesses êxitos, praticamente, ele tem uma variação que sai lá de 20% a 30%, depende do tamanho da empresa. Quanto menor a empresa, maior o percentual, porque daí o trabalho, o esforço é o mesmo, por muitas vezes um rendimento baixo. Né? E quanto maior a empresa, o percentual é menor. Então vamos dizer que tenha lá 20%. O empresário, ele olha para os 20%, recuperou 1 milhão, tem um planejamento tributário que ele vai reduzir ali ao ano 2 milhões. Então ele tem que pagar lá 20%, 400 mil reais para a consultoria tributária. Ele olha os 400, mas não olha quanto está colocando no caixa, né? Quanto que gerou de resultado para ele. Isso. Isso que eu queria que você falasse, porque o tá caro ou é caro depende do resultado ou do retorno que vai dar. O empresário sempre tem que olhar o ROI. Ou seja, do que eu estou pagando, quanto que está retornando. Ponto. Assim, cara, em relação ao quê? Ao benefício que eu vou ter, né? Ao benefício já gerado, deferido já pela receita. Cara, em relação ao quê? Olha o ROI, olha o quanto vai gerar de caixa, olha o futuro. Mas tem gente que tem essa cultura mesquinha de não olhar as coisas. É igual quando você investe numa mentoria, sei lá, 500 mil reais. Nossa, é caro, é uma loucura. Tá. Mas o que gera de retorno isso? O que gera de avanço da sua própria pessoa? O que transforma seu ambiente? O que transforma seu conhecimento? Cara, e a gente estava conversando ali antes, né, Valdir? E você falou mais ou menos isso. Pô, se eu conhecesse e tivesse acesso a tudo que eu tenho hoje há 10 anos atrás... Sim, a gente seria minimamente o triplo do que é hoje, né? Cara, ele ia falar bilionário, hein? E realmente, imagina, às vezes tudo depende. É igual quando faz algum serviço com a Avante ou com a Larafy, ou seja o que for no mercado. Tem que olhar resultado, tem que olhar o ROI, porque aquilo ali que vai alavancar seu negócio. Às vezes, o empresário tem que dar um passo de coragem, que talvez é um investimento aquilo ali. Cara, senão sua empresa não cresce ou não tem mais resultado. No caso, vamos supor, num planejamento tributário. Partindo por uma parte importante, mas se você conseguisse dar um resumo, sintetizar aí sobre a reforma tributária, muita gente fica preocupado, mas pouca gente busca conhecimento, só fica na linha da preocupação mesmo e ninguém vai atrás para saber. O que os empresários têm que se preocupar, o que eles têm que fazer, como que está exposto esse cenário de reforma tributária, Valdir? Muito bom. Né? Hoje, Fernando, a reforma tributária não é uma reforma de tributos, ao meu olhar, mas é uma reforma de negócio, é uma reforma, muitas vezes, da estrutura. Porque ela não mexe só com o tributo, né? Então, tem muitas... brasileira deixa tudo para a última hora. 2026 está aí, vai ter a alíquota teste, que eles falam, é só um teste, mas não é bem um teste. O sistema já tem grandes movimentações. E vai mudar o jogo de muitas empresas. Principalmente da maioria
que é Simples Nacional. Se nós pegarmos a pirâmide de empresas no Brasil, nós temos lá 500 mil empresas no lucro real, por exemplo. Isso vem aumentando. Tem um monte no presumido, lá umas 2 milhões de empresas no presumido. Todo o restante é Simples Nacional e MEI. E acham que não vai acontecer nada com eles. Na verdade, eles estão inseridos na reforma de maneira indireta, porque eles deixam de passar créditos para as empresas normais. Muitas vezes, claro que tem, vou optar pelo regime regular ou não. Opa, então tem que estudar. Se eu optar pelo regime regular, o que acontece no meu negócio? E as outras empresas do presumido e real praticamente terão um objetivo e uma regra de um controle financeiro muito grande, que daí entra até vocês. Porque na reforma tributária, um dos requisitos que muda é a questão de tirar o PIS e COFINS, tira ISS, ICMS, tira IPI, e entra uma figurinha chamada IBS e CBS. Em alguns casos até o imposto do pecado seletivo, né? Mas esses dois são os que vão entrar nessa operação. E esses dois, a modalidade deles é o que nós chamamos de não cumulativo. Não interessa a empresa, presumido e real. Né? Não cumulativo. Quer dizer isso? Tem débitos e créditos. Se hoje no presumido a gente já faz errado o PIS e COFINS, que paga 365 e segue a vida, imagina contra débitos e créditos. Então é uma reforma de negócio, é uma reforma financeira. Porque eu só posso tomar o crédito, por exemplo, de um CBS e do IBS, se o meu fornecedor pagar o tributo. Entendi. Então eu tenho que acompanhar o quê? Se ele está pagando, se ele está adimplente. Fora as questões do split payment. Então, quer dizer, eu tenho que criar esses estudos, esses cenários agora. E não deixar para que isso ingresse em 2026, 2027, que daí vai estar a CBS em sua plenitude, e fazer a transição para o IBS. Faça agora. Inclusive no nosso robô, as empresas que passam e têm esse resultado dos diagnósticos, que vai pegar ICMS, IPI, PIS e COFINS, IR, o previdenciário, também nós entregamos a simulação dos efeitos reais da reforma tributária, nesses 30 minutos. Né? Então, quer dizer, é só refinar, entender qual produto que é melhor, entender qual fornecedor que é melhor ou não, continua adquirindo ou não, se eu tenho que descontinuar algum produto, algum serviço, se eu tenho que reprecificar isso. Né? Então, já dá todo um cenário, baseado na reforma. Então, a reforma tributária, no meu ponto de vista, não é uma reforma de tributos, é uma reforma de negócio. Tá, então sua principal dica para o empresário é olhar o que agora? Minimamente faça a simulação da reforma tributária, minimamente olhe os seus fornecedores. Por exemplo, será que eles estão adimplentes hoje com a Receita Federal? Se eu sou, por exemplo, do presumido, tem um monte de fornecedor inadimplente na Receita Federal, você não vai ter crédito. Frente aos seus concorrentes, vamos dizer que a alíquota de referência do CBS está partindo, ainda isso pode mudar, né? Pode mudar para mais, não para menos, mas está partindo de 8,5%. Quer dizer, 8,5%. Não, para menos nunca, né? Então está partindo de 8,5%. Isso é alíquota que nós chamamos de alíquota nominal. Aí tem os créditos, que esse 8,5% pode ser menor. Mas se todos os meus fornecedores, ou grande parte deles, são inadimplentes, eu não tenho crédito. Então, frente ao meu concorrente, eu vou pagar 8,5% e o outro meu concorrente pode estar pagando 6%, pode estar pagando 5%, pode estar pagando 3%. Então, isso tem que olhar agora. Ou seja, quem não olhar, é igual você falou, vai simplesmente não jogar o jogo, não vai existir, né? Exatamente. Porque o concorrente vai matar ele mesmo. Quem tem receita por fora, muito importante também que olhe para isso, porque o split payment vai gerar as retenções e vai pegar o tributo já no pagamento. E aí, como é que funciona? Não tem jeito, né? A informação já chega na receita. Né? Legal. Você tocou um ponto aí sobre crédito. Vamos falar sobre crédito, Catal? Vamos lá. Valdir, eu tenho uma pergunta relacionada a crédito, porque a nossa missão aqui é democratizar o acesso ao crédito no Brasil. Então, diante disso, assim, com todo esse contexto que a gente falou de reforma tributária, né, a importância desse planejamento, tudo relacionado a tributos, o que isso pode impactar na tomada de crédito e como que você vê o crédito como alavanca para os negócios? Hoje, com a reforma tributária, acho que muitas empresas precisarão investir em novas tecnologias, em novos conhecimentos, em novas estruturas. Então, buscar o crédito como alavanca do negócio, uma alavanca séria, não para pagar dívida, para pagar boleto, né? Perfeito. Porque quando a gente busca isso, a gente vai ter que sempre estar nessa ciranda, buscando mais créditos. Mas quando ele busca para aperfeiçoar um negócio desse, eu acho que agora, na tomada de crédito, vai gerar muito resultado. Porque as empresas vão faltar o que agora? Dinheiro. Para pagar essa conta, esses estudos e essa nova estrutura. E olha que legal, ele falou, se pegar o crédito para determinada coisa, talvez não vale a pena. Isso que eu chamo de crédito inteligente. É olhar o porquê do crédito e o para quê e realmente aplicar.
Às vezes, até quando ele está nesse cenário de já pagando juros, pagando duplicata, talvez ele pode fazer um crédito inteligente, mais alongado e com uma taxa menor, que ele consiga sair daqueles juros, aquela PMT ali mensal muito alta, inclusive juros. O que está matando o caixa do cara? Juros, pagando ali, cara, tá sufocando. Às vezes ele paga 50 mil reais de juros e quando ele reestrutura isso numa operação alongada, igual um home equity, ele passa de uma parcela para 20, Perfeito. 25. Perfeito. Isso é resultado no caixa, fôlego, né? dá fôlego. E no outro cenário também, como alavanca, aparece muito cliente pra gente como forma de investimento. É realmente o cara ver o futuro, ver o que ele vai precisar profissionalizar na empresa, colocar tecnologia, colocar mais gente, colocar estrutura. Ele antecipa esse valor em forma de uma operação de crédito. Ele sabe que isso vai gerar um ROI para a empresa dele. Ele só está trazendo esse valor a presente já para começar a usar, né, Catal? E tem alguns que têm preconceito do longo prazo, né? Mas eu falo assim, ó, no momento atual, toda análise que a gente vai fazer é relacionada ao seu momento atual. Então, se a gente aprovar algum valor de crédito, é porque cabe na sua capacidade de pagamento, no seu momento. Perfeito. Mas a partir do momento que você tem a plena certeza de que colocar R$1 vai virar ROI 3, né? Vai virar R$3, você concorda que ele vai crescer, vai evoluir a empresa como um todo? Então, depois que o cliente está num cenário mais positivo, ele pode vir amortizando. E ele transforma o que é um home equity, que é quase 240 meses, 120, 180, para 60, para 48. Ele transforma isso num capital de giro de forma muito inteligente. Só que a nossa preocupação principal é com o agora. Por isso que o crédito inteligente ele entra como estratégico para os negócios. E você falando do agora, eu teve um vídeo do Lázaro do Carmo esses dias, ele falando que muitas empresas às vezes só precisam ganhar tempo. Que o negócio do cara realmente é bom e ele tem uma projeção, mas está mal organizado ou está mal... a gestão não está tão bem feita, mas ele sabe que o negócio dele é bom, ele está organizando. E às vezes ele precisa ganhar tempo para que aquilo se acerte e o negócio dele comece a, de fato, prosperar. Então, olhar para o agora é óbvio. Tem que sempre olhar para o change, né, para o futuro. Eu aconselho, inclusive, nem fazer só um, nem só o outro. Tem empresa que só olha para o hoje e fica sempre naquele sufoco. Como que eu vou pagar minhas contas hoje? O que eu vou fazer hoje? E não olha nada para o futuro. Fala, Fernando, mas como vocês olham ali? Cara, sempre uma perna no presente, talvez 70% a 80% e 20% no futuro. O que vai ser meu negócio? Como ele vai ser? Como ele vai se desenvolver? Quais tecnologias aplicadas eu tenho que colocar para que o meu negócio não morra lá na frente? O movimento que você faz de tecnologia, inclusive o seu conhecimento sobre tecnologia, cara, é totalmente sagaz, é diferente, porque qualificou a sua empresa a ser totalmente diferente do mercado do que as outras. Te colocou muito à frente, já no presente. E eu imagino que você já está fazendo isso hoje, nas suas madrugadas, o que você não está olhando para o futuro. Então, é importante, mas tem muito essa confusão, viu, Valdir? O cara fala, putz, Fernando, mas eu não estou conseguindo dar conta nem do presente. Cara, beleza, resolve, apaga o fogo aí, resolve o presente e a partir disso começa a planejar o futuro, que eu acho que é primordial para as empresas, né? Com certeza. E até buscando esse gancho de capturar o crédito e ter um crédito inteligente, se nós alinharmos isso com o planejamento tributário, você pode ser mais inteligente ainda, porque os créditos gerarão encargos. E esses encargos desaguam aonde? No resultado, está no presumido. Você não ganhou nada com isso. Olha. Mas se tiver no lucro real, aqueles encargos minimamente vai reduzir 34%, então não é bem o encargo que você entregou para ele, é menos que isso ainda. Então nós temos que sempre alinhar os dois lados. Eu tenho certeza que o Catal já vai colocar no pitch de venda dele. Fala você Não, que já. está no lucro real e vai tomar crédito, pega aí o IOF e vai deduzir do seu imposto. Não, sabe o que eu vejo? É aquilo, você não está tendo que construir às vezes, né, o valor da parcela. Você faz a reforma tributária, faz alguns ajustes, você tem alguns valores a receber. Essa própria organização vai pagar a parcela que vai levar ele para o futuro. Perfeito. Então, bem colocado e sucesso. Muito bom. Então, assim, ó, pessoal, de novo, conteúdo denso, conteúdo técnico. A gente fala muito aqui da vida, no dia a dia dos negócios, vida real, né, Valdir? Porque uma empresa é o que você falou. A gente fica o tempo todo como buscar para honrar os compromissos do dia, a preocupação, folha, aluguel e vida como ela é.
E partindo para os momentos finais aqui do nosso podcast, você conheceu a nossa empresa, desceu lá nas nossas salas, e tem uma frase estampada lá, que é o meu lema, que o sucesso é uma decisão. A minha pergunta para você, qual foi sua decisão que te trouxe mais sucesso na sua vida? A minha decisão foi quando eu olhei para esse mercado e foi de ajudar as empresas a colocarem mais resultado no seu caixa. Ajudar as empresas a não quebrarem. Porque eu sei que a parte tributária é algo que realmente prejudica a maioria das empresas do Brasil. Então, quando eu tive esse olhar de ajudar, de ter esse objetivo de estudar e ajudar as empresas, que por consequência acabam construindo o Valdir quem ele é onde foi que eu tomei essa decisão. Isso mudou totalmente o seu jogo. Mudou o meu jogo. E isso está alinhado muito ao propósito, então, né? Se a gente fosse definir qual o seu propósito... Sim. Ajudar as empresas a recolherem menos tributos, gerar mais valor. É isso. É seu propósito de vida, isso? É o meu propósito. Legal. Cara, ajudar o empresário também é nosso propósito, né? E é legal quando genuinamente você encontra o propósito, que eu acho que não é só fazer por você, né? É fazer por uma comunidade. E a gente realmente no Brasil sofre tanto como empresário, não é fácil realmente. Mas a gente tem um propósito claro que é de fomentar a economia, é de fomentar novos empregos, é fazer que com tudo isso gire, que é, cara, eu acho sensacional e é o meu propósito, é o propósito da Avante, eu acho que é o propósito do Catal também. Com certeza. A gente fala muito em propósito, em desenvolver as pessoas intelectualmente e financeiramente através do crédito. Valdir, para fechar, um conselho que você deixaria para os empresários? Boa. Não deixe para fazer a consultoria para depois. Lembre-se que a consultoria tributária é só minimamente um estudo, não vai chamar nenhum alerta na Receita Federal, não vai acender nenhum sinal vermelho. A consultoria tributária, ela servirá para te dar direções, muitas vezes colocar dinheiro no teu caixa que você está perdendo do passado e também reprojetar o seu futuro num modelo mais inteligente. Minimamente escute, minimamente olhe para esse cenário. Reforma tributária está aí. E se você não olhar para isso agora, pode ser que a tua empresa não exista a partir dos próximos anos. Cara, um baita conselho, né? Com certeza. E agora Avante como parceira Larafy, então, o pessoal tiver com dúvidas pode nos chamar. Vamos embora fazer negócio junto. Valdir, obrigado pela sua participação. Catal, obrigado aqui também. Vez. Tamo junto. Pessoal, é isso. O Avante Talks é para isso, para ajudar o empresário a se desenvolver, encontrar pontos cegos que talvez você não esteja vendo no seu negócio. No seu dia a dia ali, qual o problema? Que você está olhando para uma coisa e fica muito consumido. E tem várias outras coisas que estão prejudicando o seu negócio. Eu acho que a recuperação tributária, a consultoria, o planejamento tributário e até entender sobre o novo cenário tributário que vem por aí é super importante. O empresário tem que ficar ligado. O empresário que fica ligado continua no jogo. Beleza, pessoal? Então esse foi mais um episódio do Avante Talks. Curta, compartilha, comenta, ajuda a gente a crescer esse canal, que eu não tenho dúvida que a gente vai ser um dos maiores canais de negócio do país, né, Catal? Ambicioso e ousado, mas eu tenho certeza. O nosso objetivo é trazer conhecimento na prática. É para ajudar você, empresário, a tornar o seu negócio ainda melhor. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.